olhos para enxergar, perceber, entender, compreender aquilo que também está no teu coração, porque o Senhor é o Pai Supremo, nos adotou como filho, o Senhor tem um coração de entender as pessoas claramente, cada um dentro da sua realidade. Teu coração é amplamente convertido ao coração da gente, Senhor, voltado para buscar nos ajudar, nos consolar, nos animar, nos conduzir a toda a verdade, Senhor. Muito obrigado por tua paternidade conosco, teu cuidado conosco. Ajuda-nos a ser imitadores fiéis de ti, Senhor, nesse trato com os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus é muito bom, graças a Deus. Estamos aqui juntos de novo. Eu não sei. Eu ia perguntar, Marcos, se estava sendo gravado, mas já estou vendo aqui que está sendo gravado, né? Eu, juntamente com vocês, né, pai junto, quero fazer uma observação, não a fim de dar um desconto a nós como pais e mães, mas com o objetivo de esclarecer qual é a nossa realidade. Cada um de nós aqui, antes de casar, ou na sua grande maioria, ou antes, há décadas atrás, não éramos pais ainda. A nossa primeira jornada de pais, na grande maioria aqui, foi quando casou, tiveram seus filhos, e estão num processo de aprendizagem de criação de filhos. Nenhum de nós ainda é mestre nessa área. Temos muitas limitações. Então, nessa escola, todos nós aqui, pais e mães, precisamos aprender muitas coisas. Então, eu queria animar o coração dos irmãos a aprender junto comigo nesse processo de desenvolvimento dessa paternidade, do cuidado com os filhos, do trato com os filhos, das orientações aos filhos, do nosso exemplo como pais, para que tenhamos filhos de qualidade. Na transformação do nosso coração, da nossa mente, nosso comportamento, nossa estrutura de família, nossos ideais, os nossos interesses, todas essas coisas ser canalizadas a fim de que leve os nossos filhos a se aproximar de Deus. E iniciando aqui, contando uma história que me ocorreu aqui agora, me veio à mente, não estava aqui na programação, eu fiz umas pescazinhas aqui, mas essa não estava, mas me ocorreu. Eu estive na casa de uma cliente, talvez Aguinaldo lembre dela, que Aguinaldo trabalhou comigo, Dona Gedida, do Joaquim Romão, não sei se Aguinaldo lembra dela, uma senhora magrinha. E ela me contou uma história de um pai que morava próximo à residência dela, e acredito que também a mãe era cristã, ambos eram cristãos. E no intuito e desejo de coração de ver filhos, e crentes, filhos que buscassem a Deus, que se dedicassem desde o amanhecer até o entardecer buscando a presença de Deus, o que ele fazia? Acordava as crianças, e ainda de madrugadinha, 5 da manhã, e os forçava a orar, os obrigava a orar. Em alguns momentos, a Dona Gedida me contou essa história, que chegou a passar pimenta em olhos de criança para eles não dormirem, para poder orar. Nesse intuito de levarem os filhos a se aproximarem de Deus, o que aconteceu com esses meninos? A revolta foi tão pequena que eles não querem ouvir falar de Deus em hipótese alguma. Se distanciaram profundamente de Deus por ações incorretas, grosseiras, brutais com os filhos. O que marcou e o que ficou arquivado no coração e na cabeça daqueles meninos é que Deus é ali. E eles não querem aquilo para a vida deles, nem para os filhos deles. Então, afastou, mesmo com a intenção boa de acertar.
Então, nós, como pais, nessa jornada que estamos, todos nós aqui incluídos, eu também, com uma filha de 19 e outra de 15, também toda a mesma jornada trabalhando, irmãos, para conduzir para Deus, né, formar pessoas. E nós tivemos na nossa formação algo que nós nos equivocamos parcialmente. Muitos pais acreditaram que com o fato de ter a disciplina, de ter a varinha, de ter a correção com os filhos, formaria bons discípulos, dando a disciplinazinha certinha. O filho errou, desobedeceu, não dependeu, não submeteu, aprontou, escondeu, pecou, essas coisas todas. Os pais corrigiam seus filhos com a varinha e acreditavam que, ao fazer isso, produziria bons discípulos. Né? Ao contrário disso, não aqui estou tirando nada do que nós fazemos. Deve-se continuar tudo. O que eu acredito que houve a atrapalhação na cabeça e no coração é que a disciplina formaria bons discípulos. Mas a disciplina forma bons filhos, obedientes, direitos e tal. Isso forma. Mas formar bons discípulos é uma outra questão. E segundo o filho de Ivan Baker, um dos filhos, ele faz a seguinte declaração. Ele diz assim: meu pai nunca me disciplinou, nunca me corrigiu. Mas ele faz uma outra observação juntamente com essa observação. Ele diz assim: eu nunca vi meu pai pecar. Gente, é puxado, né? Eu nunca vi meu pai pecar. E isso é que formou nele o caráter de Cristo. Não só nele, mas nos filhos também. Ivan morreu com já 80 e tantos anos de idade, 85 anos de idade, com filhos de 50 anos, né, de 60 anos, e gente que amava o Senhor, e que ama o Senhor ainda. Bom, iniciei por aí, não era a programação, mas me ocorreu, eu aproveitei e fiz. Partindo da questão de que cada um de nós começamos sem ter experiências de pais, sem ser pais, sem saber como seria pai. Sérgio Avilés, ele tem uma frase que é antiguíssima, eu não sei se ele usa mais, mas das antigas ele diz assim: sabia tudo sobre criação de filhos, até nascer meu filho, aí desaprendi tudo. Então, você se desmonta todo quando o filho nasce, porque aí agora como é que eu faço? É meu filho, mas dá um jeito aqui, dá um jeito ali. E é pai dando jeito de tudo quanto é jeito para ver se o filho obedece sem precisar corrigir. Mais ou menos dá uma mãozinha, uma força para os filhos. Há um texto lá em Malaquias 4, versículo 6, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, vai ser muito bom para acompanhar junto, irmãos. Malaquias 4, versículo 6. Quem achou aí e puder ler para mim, eu agradeço de coração. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, aqui o profeta está falando sobre Deus, do que ele faria com os pais e com os filhos. Ele diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos. E é interessante, ele não está dizendo aqui que ele vai converter o coração dos pais a ele. Deus não está falando que vai converter o coração de um pai a Deus.
Ele está falando que vai converter o coração do pai ao filho. Então, será que o pai não tem o coração convertido ao filho? Não tem um coração mudado em relação ao seu filho? O que precisa acontecer com o pai, então, para que ele tenha um coração transformado? O objetivo aqui é uma mudança que Deus requer aqui no texto do coração do pai em relação ao filho. Claro que aqui no mesmo texto fala de que também ele converterá o coração do filho ao pai, porque é uma necessidade de mão dupla aí, tanto do pai para o filho, mas do filho para o pai. O pai aqui eu estou colocando, irmãos, mas as mães estão incluídas, tá? Todas as mães aí que estão aí, me vendo aí, estão incluídas no processo, como pais. Então, assim, Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. Eu não vou me focar nos filhos aqui hoje, porque é um assunto que diz respeito a nós, pais. E eu estou incluído junto com vocês, irmãos, porque eu estou com filhos no mesmo processo de vocês aí, um pouco mais velha do que de alguns, um pouco mais nova do que de outros, e estamos aí junto, tá? Meu coração também precisa ser convertido aos das minhas filhas. Então, assim, o que é converter? Quando você vai para um outro país e você não tem aquela moeda, você leva a sua moeda real e você vai para os Estados Unidos, você pega a sua moeda e transforma em dólar. Você vai para outro país, vai transformar lá em libras esterlinas e outras moedas, para naquele país você poder comercializar, negociar, comprar, vender, pagar. Então, o que é converter? Converter é mudar. E o que ocorre muitas vezes na cabeça, assim, entre pai e filho, quem precisa mudar? Digo, na cabeça do pai, quem precisa mudar? Queria que vocês participassem aí. Na cabeça do pai, quem precisa mudar é o filho. Boa, gostei. Quem mais pode falar? Na cabeça do pai, quem precisa mudar? O pai ou o filho? Na cabeça O filho. de alguns pais, o filho, né? Como eu já pensei assim também. Pensa a mesma coisa. Na cabeça do pai, o filho, mas o problema do pequeno é o grande, né? Então, o que ocorre? O problema do pequeno é o grande. Eu já vi uma história que diz assim: criança tem dois problemas, pai e mãe. Esses são os problemas das crianças. Bom, por que nós todos votamos e dizemos que na cabeça, entre pai e filho, quem precisa mudar na cabeça do pai? Sempre o filho precisa mudar. Mas algo aqui que eu vou pegar da história de vocês. Vocês já foram filhos em casa? Vocês não viam erros dos pais? Quantas vezes no coração de vocês queriam que o pai mudasse? Sim ou não? Quem aqui nunca quis que o pai mudasse ou fosse diferente? Abre os microfones, eu queria ouvir aí. Josa, você nunca quis que seu pai fosse diferente? Com certeza, eu queria que ele fosse diferente na época. Hoje está do jeito que eu quero. Tá bom. Graças a Deus. Mas você conseguia ver erros nele e furos nele que o pai precisava mudar? Sim. Quem mais conseguia ver algum erro de pai? E de mãe também? Eu via e não era pouco, não, viu? Era muito. Com certeza, Josué, a gente via também. Eu também via, mas não tinha coragem de falar. Eu vou
falar nada, o negócio, o chumbo era grosso. Deixa quieto. Se falasse alguma coisa, a laje caía nas costas. Essas observações que vocês vão fazendo enriquece. Por quê? Vocês já foram filhos, já foram pequenos e conseguiam ver os erros dos pais. E desejava muito que eles fossem diferentes, que eles fossem convertidos a vocês. E uma outra coisa que vocês citaram aí, que enriquece também. Eu falar, depois a coisa ia sobrar para mim. Então, se eu falasse um negócio desse, eu ia sobrar. E já ouvi uma frase que diz assim: você sabe quem sou eu? Eu sou você amanhã. Em outras palavras, sabe quem é seu pai hoje? Você é seu pai. Quem é sua mãe hoje? Você é sua mãe. Com relação ao seu filho. Só que a história continua e as pessoas conseguem ver os nossos furos como pais. Ou vocês acham que os filhos de vocês não vêem defeito em vocês? Ou a gente? Furos? Comportamentos? Sejam eles certos ou errados, vocês acham que eles conseguem ver a gente? Eu acredito que nossa turma vê. E nossa geração é uma geração bastante informada sobre coisas. Então, assim, nós viemos de uma história e parece que a história parou no tempo. Nós, como filhos, conseguíamos ver os furos dos nossos pais, mas acreditamos que depois que nos tornamos pais, os filhos não vêem mais defeitos. Então, agora nós somos quase que intocáveis, nós não temos defeito e os filhos não vêem defeito. Então, é importante a gente começar a repensar essas coisas. Será que, de fato, as coisas são assim mesmo? Ou tem coisas que nós precisamos? E alguns pais podem pensar assim, mas eu não tenho nada para mudar, eu não tenho nada para converter. Está tudo certo, já estou fazendo tudo certo, conversei com o meu discipulador, conversei com o meu líder caseiro, conversei com o meu pastor, está tudo certo, está tudo bem. Eu não preciso converter meu coração do meu filho. Mas é uma declaração daquele que sabe todas as coisas e que criou todas as pessoas e que conhece a necessidade de todas as pessoas, dizendo assim: eu vou converter o seu coração ao seu filho, porque seu coração não está coisa boa com relação a ele e precisa ser mudado. Muitas vezes, nós, como pais, somos extremamente intransigentes com os filhos. Gente, dá uma parada aí, vocês que já foram filhos, tiveram os pais em casa. Quantas vezes o pai da gente foi intransigente? Engole o choro. Gente, tá doendo. Né? O menino era guloso, botava para comer não sei quanto, o bichinho já jogando tudo pela boca. Malvadeza. Tanto tipo de ações que foram incorretas, incoerentes e prejudiciais, que marcaram negativamente a nossa história, que de outra forma a gente insiste em fazer com os filhos e prejudicando os nossos filhos. E, bom, deixa eu dar uma pescadazinha aqui, que eu estou falando de mente, deixa eu ver aqui o que é que eu estou fugindo aqui do meu... Hoje, eu fiz um curso uma época e a professora passou um desenhozinho que é Vida de Maria. Relata o que você falou aí em relação aos filhos copiar o pai, né? É uma menina que copia a mãe. Aí só você assistindo, é um trechozinho muito interessante. Quem quiser assistir depois, é Maria, Vida de Maria, né? Ótimo. Eu ia falar sobre isso aí, Agnaldo, mesmo também, quero fazer uma citação sobre essa questão. E
Aqui, uma pesquisa, queria que todos aqui, e se puder, tiver condição de abrir o microfone e me responder, eu quero. Quantos pais você conhece que já lhe disseram que precisa mudar para facilitar a vida dos filhos? Me diga aí, quantos pais você já encontrou que perguntou para vocês e disseram assim, eu preciso mudar para facilitar a vida do meu filho? Quantos você conhece? Fala aí para mim. Nenhum. Nenhum. Pelo momento, nenhum. Não tô lembrando. Também não. Esse nenhum, rapaz. É difícil, né? Então, vai uma pergunta aí. Se não existe nenhum pai perguntando isso, você acha que tem algum pai fazendo isso? Não. Se ele não está preocupado, ele não procura ajuda, ele não procura se desenvolver para converter o seu coração ao filho, você acha que ele sozinho lá vai ficar fazendo essas coisas? Se ele já não faz, se ele não procura, o que é que eu preciso facilitar, o que é que você acha que eu devo fazer? Provavelmente. Por que que isso acontece, irmãos? Aqui eu vou puxar algumas coisinhas para a gente explorar essa questão. Qual é a nossa história com relação aos nossos filhos? Lembrando que a nossa história com relação aos nossos filhos se repete, talvez, a mesma história dos nossos pais conosco. Qual é a visão de um pai e de uma mãe com relação ao filho? Nasce o bebê, não sabe falar, o pai ensina. Não sabe se trocar, o pai e a mãe troca. Não sabe tomar banho, o pai dá banho. E a criança não sabe se comportar, usar garfo, usar faca, usar colher, o pai ensina. Não sabe andar, o pai ensina. Não sabe se organizar, se arrumar direitinho, o pai ensina. O pai leva à escola, ensina a ler, ensina a escrever, conta histórias que ele não sabia. E ele, muitas vezes, aquela criança tem o pai como aquele super-herói. Puxa, meu pai é um herói, ele fica ali vibrando, né, que é o herói dele. E depois que ele vai crescendo um pouquinho mais, ele vai descobrindo que o herói... Esse herói tá meio... Tem meio coisa esse herói. Esse herói tá com os furos aí, viu? E os furos vão aparecendo, vão ficando mais nítidos. E agora? O coitado do herói começa a ficar exposto. Então, assim, o filho vai crescendo e vai conseguindo enxergar e ver coisas. Mas na cabeça do pai, que ele criou desde pequenininho, viu erros, furos, desacordos com as escrituras, desacordos com a sociedade, e foi instruindo e orientando, o pai considera que ele já tem tudo e que ele não precisa mais de nada. O que é que um filho pode acrescentar ao pai? Por que que meu coração agora, depois de ter orientado ele em tudo, é mais ou menos assim, tudo que ele é foi formado por mim. Por que que agora eu tenho que mudar meu coração para ele ser diferente? Todos esses questionamentos parte de um coração que não quer realmente mudar. E Deus insiste lá com aquela palavra dizendo assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Porque é necessário que o coração dos pais estejam convertidos aos seus filhos. Mas o que é converter? Não é aqui chegar lá, agora eu não tinha um coração convertido com meus filhos, eu disciplinava, eu corrigia, eu exortava meus filhos, então agora eu não vou fazer mais nada disso, vou ser um pai liberal, vou deixar eles à vontade, fazer o que eles quiserem, porque eu preciso ser um pai convertido. Não estamos falando disso, irmãos. Mas estamos falando de entender a cabeça do filho, entender qual é a realidade do filho e trabalhar dentro da realidade do filho. Você se colocar igual ao filho, converter-se, mudar.
Não há como pegar o filho lá de baixo e trazer aqui para cima, mas há como pegar o pai daqui de cima e vir aqui para baixo junto com o filho, para que eles se entendam. Não é que você não tem uma mente desenvolvida, é que você desce para que ele seja alcançado. Nós viemos de uma geração, talvez, que era só os filhos vinha a procriação. Procriou, pronto. Tá alimentado? Tá. Tá vestido? Tá, pronto. Já dei educação? Pronto. Já fiz meu papel, não tenho mais nada. Agora com ele, eu já fiz o que eu tinha que fazer, fiz o máximo. E ainda aqueles pais que foram os nossos pais, se fossem corrigir eles, eles iam dizer, não, tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Irmãos, eles fizeram realmente tudo que tinham para fazer com a gente? Foram os pais mais indicados? Foram os pais mais capacitados? Mais bem desenvolvidos? Ou tiveram furos demais? E o que nós precisamos cuidar agora para não repetirmos os furos dos nossos pais, os pecados dos nossos pais, as intransigências, muitas vezes, dos nossos pais, que às vezes nós, como pais, erramos. Há um erro muito grave, isso aqui, não vou entrar nesse mérito agora, mas é importante citar, muitos maridos, né, eles estabelecem na sua casa o seu governo, mas não é isso que está nas Escrituras. O que está nas Escrituras é que Deus manda estabelecer o governo dele no lar. O homem é o cabeça da mulher para estabelecer o governo de Deus, não o seu governo pessoal. Então, existem alguns homens que se enganaram com isso aí e vão querer estabelecer o seu governo pessoal. E quer estabelecer o seu governo pessoal sobre os filhos. Aí não tem uma boa relação, é um ditador mandando regras para os filhos, e os filhos tudo assustados, tudo apavorado, oprimidos dentro de casa, não pode dar um oi, tem medo de conversar com o pai ou com a mãe, não tem abertura de diálogo. Então, vive um ambiente de tensão, um ambiente hostil, difícil, e ainda ocorre que muitas vezes os pais desejam que haja um bom fruto, um bom resultado do trabalho deles, que não está sendo feito. Me desculpem a colocação. Que muitas vezes nós não estamos fazendo, corrigindo. E muitos pais vivem torcendo, irmãos, para que os filhos tenham revelação e entenda que eles precisam mudar em tal área, tal área, tal área, tal área. E na mesma casa, no quartinho ao lado, tem um filho orando, Senhor, dá a revelação ao meu pai, mostra os erros dele, tal, 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 tal. E aí? Eu tenho uma prática que antes de ter filhos, eu já tinha essa prática, e depois que as meninas nasceram, eu segui essa prática, não só com minha esposa, mas também juntamente com minhas filhas. E criando um ambiente de facilitação na comunicação, porque o que eu vou falar aqui agora, alguns pais assim, eu já fiz isso, mas como você fez pode ter facilitado ou não. Por exemplo, eu posso chegar, eu sempre cheguei para Jailma, desde que eu casei, em 1997, e todos os anos, mais de uma vez por ano, eu pergunto a ela como é que eu estou, o que é que eu preciso mudar, o que é que ela vê em mim que precisa ser diferente. Os primeiros momentos lá de 1997, 98, gente, secava a garganta, dava um batimento no coração, era uma agonia. Depois eu fui relaxando mais. Mas era importante para mim a sinalização da minha esposa para que eu pudesse ver o que eu estava fazendo.
O capítulo 19 de Salmo diz algo sobre o ser humano, dizendo assim, a palavra é: quem pode discernir suas próprias faltas? Por mais que eu me esforce, como marido, como discípulo, como discipulador, como líder caseiro, como pastor, eu não consigo. Mas quem está na casa consegue com facilidade. Consegue ver. E o que ocorre? E depois que as meninas nasceram, eu iniciei, com as meninas ainda pequenas, perguntas, num bate-papo suave, tanto com a esposa quanto com os filhos. Por quê? Se eu chego para a Jailma, ou chego para, vamos dizer assim, e para a Júlia ou Jéssica, e pergunto, como é que eu estou? Como é que você acha que eu estou me comportando? Você acha que eu tenho alguma coisa que mudar? Vocês acham que ela vai falar o quê? Não. Vai entrar em rota de colisão, vai dar problema. Mas se eu já chego de cabeça baixa, com um tonzinho suave, cabeça virada, assim, mas dá para bater. Se precisar, eu posso bater, que pelo jeito ele não vai reagir. Então eu tenho que me comportar corretamente para que eu possa facilitar a vida dos outros. Isso é, estabelecer um caminho que os nossos filhos e as nossas esposas possam andar bem, possam se desenvolver bem, possam crescer, possam participar da vida cotidiana. Então, assim, nessa questão, todos nós temos muito a aprender, né, na convivência com os filhos. Às vezes não quer deixar o filho falar, o filho dá opinião, o filho dá o parecer, não dá o braço a torcer, é sempre o certo, é sempre o sabe-tudo. E ao invés de ser cabeça, é o cabeção, é o cabeçudo, é o cabeça dura. Diz que existe 2 tipos de cabeça dura. Tem o cabeça dura e tem o cabeça dura inteligente. Tem o cabeça dura, que é o cabeça dura mesmo, e tem o cabeça dura que ainda tem explicação. Deus quer nos transformar em cabeças flexíveis que possam se desenvolver e facilitar a vida do outro. No final da história toda, o que é que vai contar? É se você ganhou as questões ou se você ganhou os filhos da questão. Porque muitas vezes os pais querem ganhar a questão com os filhos e não os filhos da questão. E o que Deus quer é que cada um de nós ganhemos nosso filho da questão. Ele é o mais importante. Ele é mais importante do que a questão. E é importante que nossos filhos saibam que a gente erra, que a gente tem furos. Confessar pecados para os filhos, confessar erros, pedir perdão, é importantíssimo. Os filhos têm que entender que os pais erram. Crescer num ambiente saudável, assim, bom, aqui ninguém é perfeito, não. Aqui as pessoas erram. Aí, falei disso, lembrei aqui. É engraçado, positivo e, ao mesmo tempo, perigoso. Eu cheguei ano passado, acho que retrasado, não sei, início da pandemia, e eu cheguei na sala, abri a porta da sala, Júlia estava sentada no chão, junto com Jailma na sala, e Jéssica, e quando eu cheguei elas estavam discutindo, né? E da discussão eu ouvi um pedaço do que elas falaram, Júlia disse assim, vocês são muito chatos, você e meu pai é muito chata, mano. Aí, como eu abri a porta, vi uma conversa daquela, né? Pronto, tô sobrando, né? Somos chatos. Eu disse, mas o que foi, filha? Ela disse, não, pai, vocês são muito chatos, tô falando com minha mãe aqui, tu é muito chato, minha mãe é muito chata. Porque aqui em casa, assim, vocês dois são muito certinhos, a gente não vê vocês brigando, discutindo, tudo vocês fazem certinho, tudo muito carinhoso, tudo muito certinho, aquela monotonia, uma coisa sem graça, vocês são chatos demais. Aí eu disse, não, filha, nós temos erros, nós temos tensões, temos dificuldades,
E Júlia, já com 18 anos, ela fez a seguinte observação que me chamou a atenção. Essa daí me assustou. Ela disse: eu tenho 18 anos que moro com vocês. Você hoje quer dizer para mim que eu não te conheço? Irmãos, se ela estivesse vendo muitas coisas negativas, vocês acham que não estavam arquivadas? Vocês acham que não ia jogar na cara tudo? Vocês acham que eu não ia sobrar? Ó, tá todo mundo, ó, de olho na gente. A gente não pode baixar a guarda, tá todo mundo de olho. Todo mundo percebendo a gente. Todo mundo discernindo a gente. Então, turma, e não adianta botar a cortinazinha que a coisa às vezes não vai funcionar. Eu ia contar a história do ceguinho aqui, mas como está sendo gravado, Marcos, eu não vou contar não para não ficar gravado. E de ele não estar enxergando as coisas. Bom, e o que ocorre, irmãos, é que muitas vezes nós não estamos nos vendo. E nós nos comportamos muitas vezes à vontade e errando com filhos, achando que somos o máximo. Não entendemos muitas vezes porque o filho está assim ou assado. E aí diz assim: eu não sei por que ele está assim. Eu não sei por que ela está assim. Eu fiz de tudo. Aí vamos colocar uma interrogação: será que eu, como pai, fiz de tudo mesmo? Ou eu tenho furos? Irmãos, eu tenho furos. E nessa que eu falei com vocês aqui, de conversar com minhas filhas, até hoje eu converso com elas, bato papo, entro nas situações e vou ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar de ser, e o que elas querem, o que elas veem que está fora. E se de fato está fora alguma coisa que elas veem, eu, tá bom, me perdoe, estou errado, vou mudar, vou me esforçar. Meu objetivo em fazer isso é o quê? É perder para as minhas filhas? Ou é ganhar as minhas filhas? Porque como é que eu vou ter autoridade para cobrar delas alguma coisa, para exigir delas uma obediência pronta, uma sujeição, se eu mesmo não me sujeito quando estou errado? A Bíblia não diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? E eu me sujeito, e às vezes é público. O que elas apontam de mim ou de Jailmo é público, porque às vezes é no almoço ou no jantar. E elas falam. E aí, já foi. Ainda com a carinha vermelha, me perdoe. Temos que fazer. Essa é a disposição de coração que Deus quer encontrar em nós. Com isto, iremos facilitar o trânsito dos nossos filhos conosco e o caminho deles para o desenvolvimento. Então, se eu erro e assumo o meu erro e confesso o meu erro, peço perdão pelos meus erros, na cabeça do filho fica: puxa, velho, meu pai adulto pediu perdão para mim. Como é que eu não vou pedir perdão para ele? Meu pai adulto, minha mãe adulta, errou em tal coisa, chegou para mim e confessou. Como é que eu não vou confessar para eles? E meu pai, minha mãe consertou tal situação comigo. Como é que eu não vou consertar essa situação com eles? Com essas ações que nós temos com os nossos filhos, nós abrimos caminho para que eles possam andar livremente. Não fiquem assustados, como todos aqui falaram, e com relação aos seus próprios pais. Eu vou lá falar nada para eu sobrar? Quem vai sobrar sou eu, deixa esse negócio quieto. O caldo vai engrossar, eu vou levar. Então, não falávamos com nossos pais porque ia sobrar. Mas agora não deve ser assim. Nossos filhos não devem sobrar porque nós erramos. Nossos filhos não devem sobrar porque nós somos limitados. Nossos filhos merecem um abraço se eles apontam alguma coisa porque nos amam. É nossos filhos. É o teu filho. O que vai contar na história final, irmãos, não é o quanto você ganhou do seu filho em questões, mas o quanto do coração do seu filho você ganhou para você.
O que vai contar no final da história não é o quanto do pai ele aprendeu com muitas palavras, mas o quanto do coração do pai ele tem para ele, que ele pode contar. O filho poder abrir a boca e dizer assim, esse aí é o meu pai, essa aí é a minha mãe, esses são os meus modelos, eu admiro esses pais, eu quero ser igual a eles. É isso que eles vão levar para a vida. Mas o que nós estamos dando para eles? E devemos refletir se nós estamos dando o que tem de melhor, que é Cristo em nós, para eles, ou nós estamos apenas criando filhos para eles ficarem barbudos ou moças feitas e casarem e partirem para o seu destino. Então, como estamos? Estamos fazendo de qualquer jeito? E aqui vai mais uma observação. Tem uma história que conta que um garotinho, ele toda hora vinha brincar com o pai. Pai, bora brincar. E o pai estava com um trabalho de vendas, um relatório para fazer, e não tinha condição de brincar naquela hora. Então, o que ocorreu? O pai toda hora dizia assim, filho, daqui a pouco a gente brinca. E aí o filho ia, né, já viu, né, criança não tem jeito. Pai, bora brincar? Não dava nem tempo. E daqui a pouco, aí ele tinha um quebra-cabeça que ele nunca conseguiu montar aquele quebra-cabeça. Então ele pegou o quebra-cabeça e deu para o menino, né, porque aí ele conseguiria terminar o relatório dele, os negócios dele que ele estava fazendo. E ele começou a fazer o relatóriozinho dele lá, o negócio, daqui a pouco o menino chega, pai, terminei. Ele disse, o quebra-cabeça? Ele disse, rapaz, eu nunca consegui montar esse quebra-cabeça, como é que você fez? Eu me disse assim, pai, no fundo do mundo, que era o mundo, né, o planeta, para consertar o mundo, tinha um homem, pai. A gente conserta o homem e conserta o mundo. Se consertar o pai, conserta os filhos. O problema do pequeno é o grande. O problema de filhos é 2. Papai, mamãe, é o problema de papai, de filhinhos. Então, assim, se esses mudam, a história muda. Se esses não mudam, a história segue. E os resultados é muito ruim. É muito ruim mesmo. Segundo estudos, irmãos, e pesquisas e avaliações de trabalhos, e se vê coisas do tipo seguinte. Um pai que trata uma mãe mal, e o filho, o menino, vê o pai tratando a mãe mal, ele diz, homem é muito... a menina, aliás, vê o pai tratando a mãe mal, a menina diz assim, homens são muito maus, eu não quero homem na minha vida. E daí se estabelece o lesbianismo na cabeça da garota. Ela não quer saber de homem, só quer saber de mulher. Da mesma sorte, a mulher que é insubmissa, a mulher que trata mal, a mulher que não é sujeita, a mulher que não obedece, a mulher que é ranzinza, que é reclamona. O menino vê e diz assim, eu não quero mulher na minha vida. Para ser assim igual minha mãe com meu pai, eu não quero. E daí se estabelece o homossexualismo no menino. Essas coisas é que ele leva para a vida e fica arquivado lá. Então, alguns pais assim, mas esse menino nunca viu essas coisas aqui em casa, esse menino nunca, nós demos espaço, nós nunca botamos essas coisas na televisão, nunca teve filme assim, por que esse menino entrou para esse caminho? Por que, papai? Hein, mamãe? Por que esse menino entrou nesse caminho? Foi o titio que colocou? Foi o vizinho que colocou? Foi papai ou mamãe que colocou? Então, a nossa responsabilidade, irmãos, é gigante. Nós vivemos um tempo hoje que é muito diferente do tempo que de 20, 30, 40 anos atrás. Hoje o tempo é difícil. Antigamente nós podíamos botar menino com menino para brincar e menina com menina para brincar e era tranquilo.
Hoje, se você bota menino com menino para brincar e menina com menina para brincar, a porta do quarto tem que ficar aberta para você ver qual é a brincadeira. E toda hora olhar. Alguém pode dizer assim, Josué está sendo, oxe, que é isso? Para que tudo isso? Isso não tem problema, não. É coisa de cabeça suja. Não tenha uma mente assim e você vai ter um resultado diferente do que você quer. Porque você vai expor seu filho a pecar. Então, assim, também, alguém colocou aí, não sei se foi Marcos ou outro, a exposição à internet, a exposição a meios de comunicação, a conversas com estranho, nós expomos os nossos filhos. Então, irmãos, na verdade, o que a gente tem que fazer é pai e mãe contra o mundo inteiro, né? Como é que diz? Então, você vai ter que lutar contra o mundo inteiro, você e sua esposa estão sozinhos para trabalhar seus filhos. Então, você deve ser o maior amigo do seu filho e a mãe deve ser a maior amiga da sua filha. Amigo mesmo de rolar na cama, de brincar, de contar casos, de contar história, de sentar, de confidenciar, de compartilhar. Eu vou contar aqui algumas experiências que agora já não faço mais, que já estão grandinhas. Algumas coisas que eu formei nas meninas quando pequenas, que pode ser útil aí para quem está com os filhos pequenos, para formar em algumas coisas. E em alguns aspectos. Por exemplo, eu tinha um salário. Eu estabeleci um salário para a Júlia e Jéssica. Uma lavava, acho que eram os pratos, Júlia, que era maiorzinha, e Jéssica enxugava. Imagine aquela coisa mal feita e passava um longo tempo para terminar de lavar esse prato, para enxugar esse prato. Ficava com um paninho rodando a casa toda, Júlia. Rodava a casa toda com um prato só na mão para enxugar, conversando, me procurando e tal. E já ia uma, volta para cá, enxuga o prato aqui, é para botar aqui. O que eu fazia para estimular minhas filhas? Eu dava um salário, R$ 2 por semana. Era uma festa. Sexta-feira era o dia do salário. E eu pagava, e elas ficavam felizes da vida. Dava salário. Uma outra coisa que eu fazia, em termos de criatividade, para não ser aquela coisa impositiva, eu comprava uma caixinha de chocolate, batom garoto, e elas pequenas ainda. Então, no almoço, depois do almoço, eu dava um batom garoto para elas comerem. Mas só dava para quem já tivesse orado. Quem não tivesse orado, eu não dava. Quando acontecia delas não orar, que lembrava que ia sentar na mesa do almoço, corria para o quarto para orar, desesperado, eu segurava no braço para não deixar, e virava aquele ambiente de brincadeira, de riso, não, me solta, corria. Muitas vezes ia para o quarto correndo, chegava lá, ajoelhava, dormia. A gente chegava lá, estava dormindo. Então, assim, esse tipo de ambiente foi criado um ambiente de brincadeira, um ambiente de alegria, um ambiente de satisfação, não um ambiente de opressão, de tensão, de imposição, de domínio, de poder sobre os filhos, porque não vai produzir nada. Não vai ser legal para eles. Não vai ser agradável para eles. Vai dificultar a vida deles. Eu tenho que facilitar a vida do filho e da filha. Então, assim, irmãos, o que nós, como pais, queremos ter de resultado? Muitas vezes, nós, como pais, tem encontro de solteiros. Vai ser aonde esse encontro de solteiros? Meu Deus, do outro lado, né? Rapaz, naquele bairro. Que hora vai vir buscar? Que hora que é para pegar? Tal hora. Como é que teu filho está vendo aquela conversa tua? Cheio de satisfação porque ele vai para o encontro? Cheio de gozo e alegria porque teu filho vai para o encontro? Ou para você é um peso levá-lo e buscá-lo? Tem um aniversário do discípulo tal, teu filho gosta de estar com ele.
Ah, rapaz, hoje não dá para levar, não. Eu estou cansado, cheguei agora e tal. Aí não leva o filho. Aí tem encontro caseiro, não leva. Tem convivências, não leva. Mas queremos, às vezes, um resultado tão bom não fazendo isso. Aí dizemos assim: eu não sei o que aconteceu com esse menino. Foi criado na igreja e está assim. Eu não sei o que aconteceu com essa menina. A gente fez de tudo para ele crescer um bom discípulo e está assim. A pergunta é: será que fizemos de tudo mesmo? Ou tem muito furo no nosso trato de pais com filhos? Então, aqui algumas observações e para o pai ser transformado, ele deve mudar a maneira de pensar. Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, é necessário a gente mudar a maneira de pensar. Não importa a idade, nós precisamos mudar. Eu ainda estou no processo de mudar. Até o cabelo está ficando arrepiado, Sérgio. O cabelo está ficando pouco, branco, está mudando tudo, a barriga crescendo mais. Entendeu? Já ajunta o joelho, já não dobra direito. Então, as coisas estão mudando, não tá? Por que eu não posso mudar a mente? Posso mudar. O corpo envelhece, mas eu devo manter um espírito jovem e uma mente aperfeiçoada em Cristo. Então, o que eu animo a vocês? Para que os seus filhos tenham resultados diferentes, tenha uma mente diferente. Mude primeiro você. A mudança que você quer ver no seu filho, veja em você primeiro. Faça a diferença, seja diferente, e você vai ter um resultado diferente nos filhos. Aquilo que você não está fazendo de acordo é que deve ser mudado. Se você está fazendo tudo direitinho e teu filho está feliz nos bate-papos com ele, eu tenho meus bate-papos com minhas filhas, apesar delas dizerem coisas muito positivas a meu respeito e ao de Jailma, eu tenho minhas dúvidas. A anteninha fica ligada o tempo todo. Senhor, será? Meu Deus, será que eu estou de acordo mesmo? Estou fazendo, Senhor? Eu fico o tempo todo. Uma das coisas, irmãos, que é uma prática constante, todos os dias oro por minhas filhas. Todos os dias, muitas vezes durante o dia, eu oro por minhas filhas. Todos os dias que eu levo elas ao centro, eu deixo elas saírem do carro, eu oro pelas minhas filhas. Quando eu vejo elas chegando no carro, eu oro pelas minhas filhas. O tempo todo orando pelas minhas filhas. Quando eu estou indo no sítio de moto, eu estou orando pelas minhas filhas. Quando eu estou indo de carro, eu estou orando pelas minhas filhas. Jesus disse o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso incluir o meu Senhor nesse trabalho. É um trabalho difícil, é um trabalho puxado. Todos vocês são pais, todos vocês sabem disso aí, que não é brincadeira. Então, mas muitos de nós somos muitas vezes desatentos ao que está acontecendo ao nosso redor. O mundo está acabando e a gente está igual Jonas no barquinho, dormindo, sossegado. Está tudo se acabando, tudo sendo destruído na casa e a gente está lá dormindo, sem ver nada. É mesmo? Será? Oxe, tu acha que eu? Ah, não. Eu sou de Deus. Quem é tu, Jonas? Ah, eu sou o profeta do Altíssimo. E Jonas ainda fala um trem desse. Então, assim, muitas vezes nós, não, quem somos? Nós somos discípulos do Senhor. O negócio está acabando, a casa está esbagaçando tudo, mulher está mal, filho está mal, as coisas andam mal e ele está desapercebido, dormindo, sem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Devemos, como Jesus falou, orar e vigiar. É tempo de vigilância, é tempo de atenção. A vigiar só a vida dos outros, vigiar a nossa vida. O que estamos fazendo com ela?
O quanto de modelo eu estou conseguindo ser para com meu filho? O que é que eu estou conseguindo mudar? O que é que mudou em mim nesses últimos tempos? O que é que eu tenho sido diferente com eles ou com elas? Não veja, irmãos, apenas os acertos que você já teve. Deixa que os outros vejam os acertos que você teve. Se atente para os defeitos e dificuldades que você tem, para que você possa aperfeiçoar, para que você possa mudar. E aí, assim, nós teremos um resultado melhor. Não bata no peito e diga assim, não, eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Não tenha certeza disso. Não tenha convicção disso. Sempre bote uma interrogação. Será que eu estou fazendo mesmo? Será que eu estou conseguindo mesmo? Será que eu estou de acordo mesmo? Será que o que eu fiz está correto mesmo? Então, é importante. Aqui, deixar aqui algumas observações. Pais de joelhos, filhos de pé. Uma frase de Eliseu. E outra frase aqui, pai e mãe contra o mundo todo, que eu já falei. Eu, como pai, estou disposto a mudar? Estou montando o meu quebra-cabeça? Estou consertando a mim mesmo? Estou orando por meus filhos constantemente? Estou lutando por meus filhos ou estou lutando com meus filhos? Ou contra meus filhos? Estou me convertendo aos meus filhos? Ou me convertendo a mim mesmo, às minhas ideias, aos meus desejos e meus sonhos? Estou sendo um bom exemplo para ele? Ou tenho muitos furos visíveis a eles e a outros? Então, seria importante dar uma refletida nisso. Eu queria aqui abrir para perguntas, abrir para conversas, e quem quiser falar alguma coisa, fazer alguma observação. Eu não sei meu tempo aí, Marcos, se eu estou extrapolando, e se vocês suportarem aí mais uns 10 minutinhos, a gente pode ir de bate-papo. Vocês conseguem suportar ainda uns 10 minutinhos de conversa, de bate-papo? Ô, Jó. Oi, Regi. Dá para tu repetir? Dá, Regi. Os últimos aqui, Regi? Para o pai ser transformado, deve mudar a maneira de pensar. Certo. É nessa parte que você falou, pais de joelhos, filhos de pé. Aí daí para baixo. Ótimo, então vou lá. Pai e mãe contra o mundo todo. Conseguiu anotar essa? Essa eu consegui. Eu, como pai, estou disposto a mudar? Pode ir. Estou montando o meu quebra-cabeça? Joia. Estou orando por meus filhos? Esse eu consegui copiar. Estou lutando por meus filhos? Pode seguir. Ou estou lutando contra os meus filhos? Pronto. Estou me convertendo aos meus filhos?
Essa eu copiei mais cedo. Estou me convertendo aos meus filhos ou a mim mesmo? Conseguiu botar isso aí? Não, vou botar agora. Pronto. Estou sendo um bom exemplo para eles? Ou não? Queria ouvir vocês, gente. Aí estou curioso aí para ouvir vocês. Ô, Josué, só completa essa frase. Para o pai ser transformado, deve... Deve mudar a maneira de pensar. Obrigada. Essa canetinha é bonitinha, viu, Polly? Mas Tiago não está usando ela não, tá, Tiago? Isso é das meninas. Eu queria ouvir vocês, irmãos. Se tem um ponto difícil para nós, como pais, é a conversão do nosso coração ao coração dos filhos. É uma dor de cabeça, porque os pais insistem em achar que estão certos. Os nossos pais fizeram assim. Mas eles não estavam certos. Então, eu queria ouvir vocês e os comentários de vocês e do nosso bate-papo aqui. Eu acredito que seria muito rico se gastássemos pelo menos 10 minutinhos aí. Milton, Tiago, Marcos, Agnaldo, Regina, Cassiano. Quem quiser falar aí, quem está na minha tela, eu estou falando aqui os nomes, mas tem um bocado de gente, tem Murilo por aí que eu já vi, mas... Como você falou aí, eu já tive que conversar com meus filhos, do mais velho ao mais novo, em situação que eu já errei, né, com eles, e não é fácil, né, dar uma tremedeira, mas como nós é exemplo, espelho, vitrine para eles, a gente tem que seguir nesse patamar aí e reconhecer nossos erros, né? Eles ficam com os olhos bem atentos no que você está dizendo, mas é importante pontuar o erro seu, né? E tem que ter coragem mesmo. Eles são menores, mas nessa hora se tornam gigantes da nossa frente. Quando você vai reconhecer de fato o seu erro, né? Mas isso vai servi-lo mais lá para frente, quando eles tiverem filho também, né? E quando eles errarem com seus filhos, como você mesmo frisou aí, eu nunca tinha sido pai antes, né? Agora que estou sendo. Então, é um processo, né? Meus pais não foi referência nessa área de criação de filho. Na igreja eu aprendi isso aí, vendo casais como modelo para mim. Eu queria dizer isso para os amados aí. Pessoal, boa noite, primeiramente. Questão sobre essa questão que Josué levantou e o irmão falou anteriormente, realmente os nossos filhos são muito observadores. Laura, ela tem 4 anos, mas a gente já aderiu a algumas regrinhas, né? Algo assim de ensinamento, por exemplo, se eu errar ou ela errar, a gente conversa com ela, a gente fala a respeito do que a gente errou e pergunta a ela: minha filha perdoa papai, perdoa mamãe? E ao mesmo modo, assim, quando ela erra, mediante advertência também, a gente adverte primeiro. Caso ela não obedeça, a gente entra com disciplina. Aí o que acontece? A gente sempre coloca ela de joelhos para orar a Deus, né? Para conversar com Deus a respeito disso, para não deixar a criança pegar a raiva, né? Pegar a ira, porque às vezes toma uma disciplina a respeito de algo que não quis obedecer.
a gente conversa, ela, o mesmo modo que a gente pede perdão a ela, ela também pede perdão para a gente, se for necessário, no caso da disciplina, né? E também fora também da disciplina, que é importante isso. E a gente sempre incentiva ela, instrui ela a se colocar de joelhos, a fazer oração, pedindo a Deus. A gente usa o termo não deixar meu coração sujinho, que a gente viu isso em um vídeo no YouTube do Cristãozinho, né? E aí a gente pegou esse termo, para o coração não ficar sujinho, falar com o Papai do Céu. E assim a gente leva essa questão de disciplina, de correção. E uma coisa que eu tenho muito falhado, errado com a minha filha, é uma questão de sempre ela me chama para brincar. Me chama para brincar no chão, de boneca. Ó, agora imagina aí um marmanjo desse brincando de boneca, né? Mas, mas ela sempre me chama para brincar de boneca. Às vezes eu brinco, outras vezes não, por questão de estar organizando a casa, coisas desse tipo. Mas é isso que eu tenho a falar nesse momento. Essa questão do procedimento que a gente realiza com ela, na minha falha, né, em questão disso, da conversa que a gente tem, em questão de advertência, do que é certo, do que é errado, que a gente sempre fala com ela, por mais que ela é uma criança de 4 anos, pequena. Mas é isso. O que eu tenho a dizer agora é isso. Boa noite. Poliana falou aqui da resenha aqui da caneta aqui, viu? Não é minha, não, é dela. Das meninas, não É, é das, nem meu. é das meninas aqui, ó. Olha o Você lacinho deu aí, pra ó. elas. Nesse momento eu tô vendo tu usando, Thiago. Nada, não usei, não. Aí na tua mão. Não, só peguei para mostrar aqui. Não, errou. Amigo Souza aí, eu já vi. Bom, irmãos, assim, aqui em casa, a gente tem tido resultados muito bons com as meninas. E assim, porque a gente, como está num programa de educação domiciliar com elas, não sei se alguns irmãos conhecem, que é o Cici, né? A gente está em conjunto com outros irmãos lá de Itabuna também. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos lá em Itabuna e pude conviver, né? Como é que os pais se interagem com os filhos. Eu observei uma carga muito forte dos irmãos lá com os filhos, no sentido de estar presente, de acompanhar a educação dos filhos, de um relacionamento, como o Josué falou aí, né? De você deixar algo assim mais leve, mais tranquilo, para que os filhos vejam nos pais, primeiramente, o exemplo, né? Em tudo. Ver todas as características boas, né? A gente tem amizade, companheirismo. Então, está sendo muito bom. Eu vi e hoje eu estou tentando praticar ao máximo isso aqui em casa. Confesso que preciso mudar muito, principalmente no meu, às vezes, lidar, às vezes a gente chega do trabalho cansado, né? E a criança chega com aquela energia toda, com alegria, porque você chegou e muitas vezes não consegue lidar devido às condições do dia a dia, né? Mas a frase que o Josué falou aí, né? Como pai, estou disposto a mudar. Rapaz, eu estou todo dia disposto a mudar para salvar minha filha desse mundo. Então, eu estou disposto a mudar, né? Preciso mudar em algumas coisas aqui e vou mudar. E botar em prática o que você falou, Josué, de tomar a faca de dois gumes aqui da terra, né? Perguntar à esposa como é que eu tô, o que eu preciso mudar, perguntar às minhas filhas também o que eu preciso mudar, né? Para que
para que eu não possa ser juiz de mim mesmo, porque eu não consigo, né? Se eu for juiz de mim mesmo, eu vou estar se dizendo que eu tô certo toda hora, né? E até mesmo nosso caminhar com os irmãos, a gente tem que andar junto com o outro, porque às vezes o cara não tá, o que eu estou enxergando, não estou enxergando, o irmão está enxergando em mim, né? Pra me ajudar. É um ponto interessante que eu queria colocar aí também. E o outro, para o pai ser transformado, deve mudar a maneira de pensar. Então, realmente, devemos mudar a nossa maneira de pensar, a maneira em que ficou aqui incutida no nosso inconsciente, no subconsciente, de como nossos pais nos tratavam. Então, é tendencioso a gente passar isso novamente para os filhos. Então, vamos ter uma conversão de nós mesmos, né? Eu falo de mim, quero me converter novamente a estar praticando o que eles precisam realmente. E é isso, né? Mas quando você tem isso, os pais não têm. Sim, Você estava comentando isso. como eu estava comentando, os irmãos lá, né? A presença dos pais com os filhos, o homem principalmente, né? A presença do homem ali, como o Josué falou, nós temos que ser homens capazes de disciplinar, mas também educar e passar o amor, e mostrar para a filha que, poxa, igual o José falou, né? Se caso elas venham casar, né? Espero que Deus volte logo antes disso. Mas que elas encontrem em mim aquele homem para ser igual o pai, ou melhor, né? Eu preciso passar esse exemplo para minhas filhas. Então, como eu falei no início aí, e reafirmo, o problema, já falei muitas vezes, que o problema do pequeno é o grande. Eu quero aqui também dar um testemunho de Ana Clara, a minha mais velha, de quando ela, acho que ela tinha 2 anos, 2 anos e meio para 3 anos. E eu estava no açaí, esperando lá na fila, né? E aí, a estratégia da galera lá, colocar aqueles doces, aqueles bichos que ficam balançando a cabeça, chamando a atenção da criança com bala lá. E aí, Ana me pediu, eu falei assim, não, filha, o papai não vai comprar, não. Ela virou para mim, tudo bem, papai. E ficou quietinho, dentro do carrinho. Aí, do outro, perto, assim, da gente, um menino que tava gritando, esperneando com a mãe. E, eu quero, batendo, rapaz, chegou quando eu virei assim, a minha mulher tentando acalmar o menino, sentou um tapa na cara da mãe. E aí eu fiquei assim, constrangido com aquela situação e tal, chamando a Ana para não virar e tal. Daí chegou minha vez, comecei a colocar as compras lá, daqui a pouco eu olho para trás, Ana tá apontando o dedo na cara da criança assim, e falando assim, ó, isso não agrada a Deus, viu? Isso não agrada a Deus. Aí criança, como ouve a outra, me parou o esperneio e ficou olhando para Ana, né? E a Ana virou para ele e falou assim, você tá assim com a sua mamãe porque ela não te disciplina. Por isso que você tá assim. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina vai me pé. E aí eu fiquei na situação assim, e a mãe da criança virou para mim e falou assim, chegou assim, meu Deus, como é que essa menina é assim? Como que, nossa, como é que você faz para ter sua filha assim e tal? Aí eu pensei em mente assim, Senhor, misericórdia, Senhor, se eu falar aqui, como é que vai acontecer? Se eu, me dê graça aqui, se eu não me complicar, né? Aí eu fui e virei para a mulher e falei assim, olha, eu acredito que uma criança, ela tá vazia e precisa de ser ensinada. Mas o grande problema da criança, eu acredito que o problema do pequeno é o grande. Eu só falei isso para a mulher, né? Ela foi, olhou para mim, eu não falei mais nada. Ela olhou para mim e falou assim, o problema sou eu mesmo. Então, assim, sou até de brincadeira, né? O problema do pequeno é o grande, mas essa é algo tão pequeno, mas que fala muita coisa, né? Eu queria só lembrar isso aí, que é algo que foi muito forte, assim, que aconteceu comigo, com minha filha, que me mostrou realmente o quanto a gente deve ter uma atenção, assim, com os filhos, viu? Acho que é isso. Tem alguma coisa? Não. É isso, irmão. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho. Deus abençoe.
Os irmãos não estão cansados, não, né? Depois vai brigar com seus filhos, nossos filhos. Irmão, Josué trouxe uma palavra aí muito interessante, no tempo oportuno, onde estamos em casa, né? Eu creio que, como eu e você, nós estamos aprendendo com a nossa família, nossos filhos, nosso desafio. Nós estamos num tempo difícil, onde a criança, o tempo dela quer mais no computador e outras coisas mais, vice-versa, dependendo da sua idade. É um desafio para nós, né? Mas o que gera temor no meu coração é saber que eu não posso fazer como Eli, né? Eu tenho que buscar de Deus, né? Continuar aprendendo uns com os outros, ser humilde, reconhecer que eu não sei criar filhos, realmente eu não sei, estou aprendendo. Agora, uma coisa eu faço, todos os dias eu oro por meus filhos, né? Acordo à noite, intercedo por cada um, porque eu creio, quando eu vejo ele sozinho orando, eu me alegro, quando eu vejo ele praticando uma atitude ali, que eu vejo que é o Senhor que está conduzindo, eu vejo que é o recurso de Deus, que Deus tem para nos ajudar, esses detalhes que ouvimos aqui, né? Facilitar os nossos pequenos, não ser tropeço para eles, baixar o padrão. Eu lembro com o Tiago, quando o Tiago tinha 4, 5 anos, e aí eu chegava cansado, correria do dia, né? Todo mundo trabalha, você quer ver um silêncio. Antigamente a gente não queria saber de silêncio quando éramos crianças, né? Mas quando adulto queremos silêncio. Aí eu estava irritado, ficando irritado, porque eu chegava ele gritando, correndo, era chamado 1000 volts, quando ele tinha 4, 5 anos. E aí eu fiquei 2, 3 dias eu pensando que era Tiago, mas eu fui orar, Deus me mostrou, não, o problema não é Tiago, o problema é você. O problema é você, Bito. O problema é que você tem que amar, saber lidar com seu filho, saber conhecer, ter uma boa comunicação e lembrar quando você era criança também, que você fazia uma bandinha com você, com seus irmãos, tudo fazendo uma zoada, seu pai falava, ô, meu jornal! E eu tinha que parar, e eu falava, pai querendo assistir o jornal. Então, eu lá com minha banda. Então, irmãos, é importantíssima essa palavra, a gente avaliar detalhe por detalhe, porque com certeza tem áreas aí que Josué falou profundamente, que a gente vai nos ajudar, a gente vai olhar detalhes. Se a gente for olhar para Jesus é humilde, né? Reconhecer nossos filhos, precisamos desenvolver um bom relacionamento, desenvolver uma amizade segura, sincera, ser nosso amigo, né? Há muito tempo atrás, Tiago falava assim comigo, hoje já não está falando mais não, mas eu quero conquistar de novo. Ele fala assim, ó, pai, se tu morrer, eu quero morrer contigo. Eu morro também. Cansei de ouvir ele com a faixa de 7, 8 anos, depois vai crescendo, né? Vai ver meus furos, vai... Já tem 14, já soma comigo ideias, né? Então, termos uma família unida é muito importante. Né? José falou vários detalhes, eu vou resumir aqui algumas coisas que é importante. Se você quer a unidade da sua família, não fica falando para os seus filhos muitas coisas que acontecem na igreja, detalhes, isso acarreta eles, né? Porque, de qualquer forma, quando você fala de unidade, se fala justamente disso, desses detalhes aí, de amor, de um Deus bondoso no seu lar, de um Deus misericordioso, né? De um Deus de amor, mas na prática... Não pode fazer isso, tá, o menino ali só ouvindo isso aqui. Ele vai dizer, que Deus é esse que meu pai segue? Não sabe expressar como nós sabemos, mas ele fica ali guardado na mente dele. Né? O irmão, fala de um irmão assim, assado com seu filho está olhando ali, que igreja é essa? Tudo você está jogando semente na mente dele. Cuidado, né? Nós devemos ter cuidado. Eu falo isso de mim. Em casa é um seguro, um cuidado. Bora falar aqui, corrija, ó, falei errado, né? Falar assim, é o tempo todo. É um desafio, viu? Não é fácil, não. Você se humilhar diante dos pequenininhos é um trem, viu? Você parece... Agora, uma frase que ficou na minha mente, algum irmão falou há muito tempo, assim, nós devemos cuidar nossos filhos, não para nós. Cuidar para nós, às vezes, a gente deixa... É uma coisa que é sua, você
não trata muito com cuidado. Quando é do outro, não, é o carro de fulano, a gente tem que cuidar com mais cuidado. Mas quando nós temos a consciência que nossos filhos não são nossos, nós estamos cuidando para o Senhor, acho que aumenta mais o temor no nosso coração. Que Deus acrescente no nosso coração temor, cuidar dos nossos filhos, ver como Abraão fez, né? Levou ali a fé, a bondade, e Eli não. Eli, ele totalmente foi irresponsável na formação dos seus filhos, não cuidou corretamente, e um dia nós vamos ter que dar conta ao nosso Senhor. Que Deus nos dê graça, tenha misericórdia de nós, para vermos juntos nossos filhos, todo mundo subir para o céu. Um abraço em vocês, meus irmãos. Amém. Eu estava conversando com o Carlos aqui, né? Josué falando essas coisas aí, e eu fiquei refletindo aqui, e estava falando com ela aqui agora há pouco, que eu me lembrei de uma passagem. Certa feita, Eliseu era um professor de inglês, né? E aí ele falou uma coisa e que eu achei interessante. E eu lembrei de algumas outras coisas que foram ditas também, e o porquê disso. A gente estava uma vez, eu fui fazer um curso de inglês, junto com o Dimitri, e Diana também fazia. E aí teve uma vez uma dinâmica que Eliseu ele fez uma roda, né, com os alunos, né, só eu de idoso e um monte de menino. E aí Eliseu achava isso curioso, né, porque eu ia para lá numa correria, num sufoco, mas eu ia lá para estar com eles, enfim, e também queria fazer, etc. Aí teve essa dinâmica, ele fez lá para a gente escrever quem era o nosso melhor amigo, né? Qualquer amigo. E aí ele pegou os papelzinhos, eu coloquei, Dimitri, todo mundo colocou lá. Aí o Eliseu chegou, olhou os papéis, e perguntou para Dimitri, qual é o seu melhor amigo? Aí Dimitri baixou a cabeça, aí Dimitri falou assim, meu pai. Esse Eliseu quase chora. Porque ele falou que isso não é comum hoje em dia. Aí ele pegou, virou o papelzinho e falou, gente, não é combinado. Porque eu tinha colocado no meu papel que Dimitri era o meu melhor amigo. E, de fato, né, eu chego do trabalho aqui, às vezes ele está lá na hora do almoço, quando é de noite, às vezes ele vem para aqui, deita na cama aqui, às vezes fica conversando até tarde comigo, às vezes Carla manda, já está na hora de dormir e tal. E aí ficou pensando assim, por que disso? Aí a gente lembra, assim, que eu sou muito deficiente como pai cristão, me sinto dessa forma, mas, assim, essas coisas, assim, em alguma coisa eu acertei, eu tenho acertado. Carla também, né, eu tenho observado que Carla tem instruído muito bem Diana. Diana, cada dia que passa, ela me dá mais gosto como pai, aí eu compartilho com o Josué. Quem é mais próximo pode acompanhar, não vou entrar em detalhe, mas, assim, fico feliz pelos meus filhos, porque, de modo um pouco tardio, né, por minha culpa, mas alguma referência de Deus eles estão tendo. Eu não tive essa oportunidade. E aí o peso cai maior nas minhas costas, né? Infelizmente, eu ainda sou muito deficiente, né, que poderia ser um pai melhor, um pai cristão melhor. Mas para compartilhar com vocês, né, essas questões. Davizinho também ele é ótimo, é muito servidor, ele é muito meigo, obediente, ele tem muito temor ao Senhor. E como o Milton falou aí, quando a gente vê essas coisas, nos alegra muito, né? Eu amo muito a Deus e a Carla também, porque na minha ausência de trabalho e tudo, quando eu não era convertido, era ela que fazia o papel meu e dela, né? Apresentando o Senhor aos meus filhos, e eu via isso. Então, assim, mesmo com as deficiências, compartilhar isso com vocês, porque é uma coisa que me alegra bastante. Amém, irmãos. Bom demais. Eu não sei se alguém mais quer falar, mas o nosso tempo acho que já está bem adiantadozinho. Vocês ficam sentadinhos aí, é duro, né? Eu posso falar, Josué? Eu posso falar? Fala, Sara. Ainda dá tempo. Eu acho que o pessoal aguenta a gente mais uns 5 minutos, 3. É rápido, é rápido. O que eu tenho a dizer, como você falou aí,
que os filhos observam, e observam mesmo. Aqui meus filhos já são adultos, como todos já sabem, os que me conhecem, eles falam, graças a Deus, aqui a gente tem um diálogo aberto, e eles chegam a falar, ó, isso aqui não está correto, né? Isso aqui está certo, mas isso aqui não está correto. Como você falou aí, em um ponto é positivo, em outro ponto é negativo, mas no ponto positivo que eu vejo é que eles têm liberdade de chegar para a gente falar, entendeu? Tem liberdade de falar, porque graças ao Senhor, quando a gente tinha nossos filhos crianças, a minha preocupação maior, porque quem ficava mais tempo com eles era eu que ficava, era de criar para Deus. Minha preocupação toda era essa, que eu sabia que eu tinha que, como mãe, que formá-los para entregar ao Senhor como o Senhor queria. Não era como eu queria, não era como eu achava, não era como eu pensava, e não eram os meus conceitos que eu devia colocar, incutir nos meus filhos. Eram os princípios do Senhor. E quando eu lembrava que meu pai sentava a gente, na casa da gente, a gente era muito simples, meu pai colocava uma esteira e sentava todos, e lia a palavra, explicava, assim eu fazia com eles, né? Graças a Deus já era um conforto maior que a gente tinha, eu sentava eles e falava, explicava, e graças ao Senhor, o Senhor tem dado graça. E como você falou aí, eu também oro pelos meus filhos todos os dias, várias vezes, e aí também levo as discípulas junto, orando. Quando eu oro pelos meus filhos, eu oro pelas discípulas também. Jejum pelos meus filhos, né? Jejum não é porque meus filhos estão adultos, estão seguindo ao Senhor que eu paro, não paro. Jejum por eles constantemente. E então eu só quero animar os irmãos que criem os filhos para o Senhor, não achando que a igreja, o ambiente agora não, porque está todo mundo, né, sendo mais encontro virtual. Mas não crendo que é o ambiente da igreja, dos encontros, quem vai formar para Cristo? Não vai formar para Cristo. Quem vai formar para Cristo são os pais. Às vezes eu me entristeço quando eu vejo, como eu trabalho com famílias que elas preparam as crianças da maneira que elas acham que estão corretas para o mundo. E às vezes, quando eu olho para nós, eu não vejo nem todos empenhados em preparar os filhos para confrontar com a geração que a gente está aí. Uma geração perversa, né? Quem trabalha com crianças, quem trabalha com família sabe disso. Entende o que eu estou falando. Talvez quem não sai de casa não entende o que eu estou falando. Eu estou falando de uma geração que é totalmente contra os princípios do Senhor. Que os pais ensinam coisas que o Senhor não ensina. Totalmente inversos contra os valores e os princípios do Senhor. Isso me preocupa, sempre me preocupou isso. E cada dia me preocupa mais, apesar de não ter mais filho criança. Mas eu me preocupo com os filhos dos irmãos, porque tem que ter um investimento grande, de tempo. Às vezes até de dinheiro, como você falou aí, de dinheiro também, né? Então, o que eu tenho a deixar aqui, eu quero tentar contribuir, é nesse sentido, dos pais não estar com os filhos por estar, mas está observando, está falando, dando palavra do Senhor, tendo amizade. Eu tenho meus filhos hoje, meus filhos são adultos, mas eu louvo ao Senhor, porque eu tenho amizade com meus filhos. Apesar de meus filhos não estar aqui, estar em Salvador, eles ligam para a gente, perguntando se pode fazer isso, que quer sair, se pode ir, mesmo que seja os encontros da igreja, eles perguntam. Então, a gente vê assim que o trabalho que o Senhor manda a gente fazer não é em vão. Ele se responsabiliza, né? Eu espero que eu tenha contribuído também aí, né? De alguma forma. Obrigada. Bastante, Sara. Contribuiu sim. Bom demais, bom demais. Irmãos, bom demais estar com vocês. Seria bom presencial, hein? Com um cafezinho depois, aquele bate-papo. Ô, gente, eu tô com saudade desse negócio. E aquele juntar panela, tô com saudade. Mas enquanto isso não está acontecendo, né? A gente vai fazendo por aqui mesmo. Mas bom demais, bom ouvir vocês, boas as observações. Que Deus dê graça aí a vocês, sabendo que Ele está com vocês nessa jornada, e está com vocês nas dificuldades que vocês estão passando aí, nas limitações. Ele vai ajudar vocês. Contudo, tenham um coração aberto para mudanças, e Deus vai produzir muito na família de vocês, tá bom? Uma noite aí abençoada aí para os irmãos, que o Senhor guarde a cada um de vocês. Amém.
Amém. Amém. Amém, amém. Abraços. Valeu, gente. Amém. Valeu, galera. Turma, valeu, tchau, Valeu, tchau. pessoal. Excelente noite para todo mundo. Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se o homem do biscoito botou uma coisa. Ó, mulher, antes de dormir, coisar um negócio, viu? Então, vai, baby. Vocês tomaram café? Hoje eu comi aquela carne com aquela verdurinha, um pouquinho de feijão, comi um pedaço de milho. Já que tava falando que tava. Como é açaí comigo? Eu me. Agora não. Era tranquilo. Ela disse que viu o menininho espinhando com a mãe. O menino espinhando, a mãe falando, bateu na perna. A mãe foi acalmar, ele bateu. Acalmar, e aí ele botou o dedinho bem assim na cara do menino e falou assim: não faça isso com sua mãe, você não pode fazer isso. Com sua mamãe. Não pode fazer isso. E a mãe olhou para Tiago assim e vocês fazem isso. Não, e disse que falou assim: você faz isso com sua mamãe porque você não recebe disciplina. Aí, Tiago, meu Deus, o que é que ela tá falando? Apontou bem o dedinho assim, esse cara tem 2 anos. Ô, Dai, graças a Deus, minha filha, que Deus te levou em paz, graças a Deus. É assim mesmo, nem as motos tá querendo trabalhar esse horário. Graças a Deus tu chegou bem, Deus é bom. Aí tá na hora de dar o gostinho, né? Que nem a mãe fala. Deus tem misericórdia. Ô, Neide, eu terminei tarde também, minha filha. Tomei um banho, comi um negócio ali, tô aqui deitada. Tava tendo reunião de paz também, aí não dava pra ser, não. O Miro tava usando o celular. Tá certo, minha filha. Deus te abençoe, repreenda essa dor aí, todo mal, todo incômodo, em nome de Jesus. O Senhor traga cura na tua vida, dê uma noite tranquila, de sono suave e reparador. Deus te abençoe. A internet venceu hoje, hein? A internet venceu hoje. Vixe, gente, ó. Diz que levou Maria para emergência com queimou no peito esquerdo, formigamento no braço esquerdo e pressão alta. Dor no pescoço e corpo trêmulo. E é isso, Bruna? Maria Feliu? Maria de Lói. Ah, sim. Pode ser isso. Ó, queimou no peito esquerdo, formigamento no braço esquerdo, pressão alta, dor no pescoço e corpo trêmulo. É bonito. Sem estresse. Deus abençoe, Lói, aí, viu? Deus restaura a saúde dela, em nome de Jesus, meu Lói. Deus abençoe vocês aí. Pode ser princípio. Mãe, não fica quieto, de manhã tá no alto. Corre. Maria, tá com infarto. Não saiu falando. Não era nem pra comentar isso.
Quem tá comentando? Eu tô gravando o áudio e tu tá É, conversando. tu tem que ficar quieto quando se grava um áudio. Calma, Nicole, como é que fala com seu pai? Por que tá assim, não tá saindo a voz? Daiane disse que não achou nenhuma foto. Disse que subiu doida correndo, subiu ligeiro, chegou agora em casa. Toma. Deus abençoe, Lóia. E viu, restaure a saúde dela, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus está com vocês aí. Por que não tá saindo, menino? Em sua face. Ei, Eu não sei de nada. É, quer dizer que amanhã tá todo mundo se arrumando pra viajar sábado. Todo mundo. Menina que vinha maquininha. E a maquininha. Na rua vende essa maquininha, não? Diz que no açaí vende. E o preço? Tá fazendo o quê, amor?